Shalom, shalom, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live de testemunho. Sejam todos bem-vindos. Compartilha, envia para alguém, para um amigo, para um parente. Evangeliza. Estavam com saudade da live de testemunho? Retornamos esse ano de 2025. Hoje vamos estar recebendo a pastora Viviane Cristina, que vai estar testemunhando, contando a sua história, com o tema Minha História Escreveu Jesus. Deus seja louvado no dia de hoje, glorificado. Vamos aguardar alguns irmãos entrarem, estar conosco. Amém. Vamos orar para a gente dar início a essa live. Convidar o Senhor para fazer parte, porque a live é dele, o tributo é dele, a honra é dele. Tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Rendemos graça, louvor, adoração ao Senhor, porque tu és digno. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que nós estamos tendo, Pai, de estar na tua presença, de testemunhar os teus feitos, os teus benefícios, aquilo que o Senhor realiza e aquilo que tu faz, Pai, na vida dos teus filhos, na vida daquele que crê, na vida daquele que é resgatado, daquele que tem um encontro contigo. Seja bem-vindo. Que vidas, que pessoas venham ser alcançadas, libertas, transformadas, saradas. Eu não sei onde elas vão estar, Senhor, no alcance dessa live de testemunho, mas é o Senhor que vai ao encontro delas. Que o teu nome seja glorificado e exaltado no dia de hoje. Amém? Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Né? Miriam já está aí, Lê também, Leolavo também está. Deus seja louvado. Eu quero iniciar com uma palavra. Eu quero expressar gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Deus é bom. Abra sua Bíblia lá em Salmo 100. Amém? Salmo 100, a partir do seu verso 1, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração é a sua fidelidade. Glórias a Jesus. Nessa tarde, no dia de hoje, nessa live de testemunho, tributamos ao Senhor, rendemos honra, glória e louvor a Ele, porque Ele é digno. E que nós venhamos entrar nessa live hoje, você que está aqui hoje, você que vai ver posteriormente, eu não sei que tempo que você também vai assistir, mas celebrai com júbilo. Sabe o que é isso aqui? Alegria. Venha diante do Senhor com alegria, com cântico, com festa diante do nosso Deus, porque o nosso Deus gosta de festa, o nosso Deus gosta de ser adorado, glorificado. Esse é o nosso Deus. Se apresentai diante dele. O que você pode agradecer hoje ao Senhor? Você pode agradecer ao Senhor pela tua vida, você pode agradecer ao Senhor pela sua família, você pode agradecer hoje porque Deus te deu um sustento, te deu um trabalho, te deu um empreendimento, te deu uma loja. Eu não sei o que Deus te deu, o que Deus tem feito na sua vida. Deus restaurou o seu casamento, a sua família, Deus alcançou seus filhos. O que Deus fez, o que Deus tem feito? Hoje você se alimentou, hoje você conseguiu comer uma comida, você já agradeceu por esse prato de alimento que você teve hoje na sua casa? Porque tem pessoas que ainda não teve.
ainda estão esperando uma provisão, ou ainda não conhece o mesmo Deus que eu e você conhece. Tem pessoas nesse momento que estão enlutadas, tem pessoas nesse momento que estão no hospital esperando alguém ou um atendimento, tem pessoas que estão esperando ser servido um copo de água, e você pode se levantar agora, aonde você está, e pegar um copo de água, um suco, um refresco, um refrigerante e beber. Mas tem gente que está em cima de um leito de hospital e está aguardando alguém ir lá levar um copo com água. Já viu quantos motivos a gente pode agradecer? Você hoje não depende de um respirador para respirar, para poder viver, mas tem gente que, se desligar os aparelhos, morre. Você hoje está com todos os seus órgãos funcionando. Tem gente que está dependendo de máquina para viver. Tem gente que está na espera do X-Reg, esperando uma doação de órgãos, uma cirurgia para poder viver. Você está aqui com vida, saúde, para glorificar e exaltar o nome dele. Então glorifique aquele que é digno de receber. Então nessa tarde eu quero receber a pastora Viviane, que ela já está aqui nessa tarde. Um projeto aí lindo com mulheres que se movem. Quero recebê-la com carinho, deixar Deus usar e contar a sua experiência de vida para nós. Isso, glória. Só no... Agora foi, meu Deus! Essa mulher é muito importante, Jesus. Tá difícil. Deus seja adorado. Fica à vontade, nos conte a sua história, seu testemunho, porque muitas pessoas olham para a Viviane, né? Hoje, pastora Viviane, olha só que trajetória, que caminhada, né, que o Senhor fez na tua vida, tem feito na tua vida. As pessoas olham para você e falam assim: quem é ela? Da onde que saiu? Que negócio é esse aí de fazer trabalho com mulheres todo ano, no mês de agosto, né? Ter um encontro de mulheres. Que negócio é esse? Mas ninguém vê o caminho que a gente percorreu, né? Não sabe a trajetória de vida, né? Nós somos moldadas, tratadas, lapidadas. Passa-se por um processo, não é com barganha, não é, não. É obedecer na ordem e os comandos do Senhor. Então, seja bem-vinda, esse momento é teu. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, minhas irmãs. Me chamo Viviane, antes de ser pastora, me chamo Viviane. Depois fui obreira Viviane, depois diaconisa Viviane, depois missionária Viviane, agora eu chego ao pastorado pela misericórdia de Deus, né? A história que ele nos escreve, até essa semana eu estava lembrando, lá na minha congregação, que é o nome da minha congregação hoje, que Deus já tinha me dado no começo da minha conversão, há 24 anos atrás. Deus tinha me dado o nome de uma igreja. E aí eu fiquei, esse dia eu falei com meus membros, eu falei, como que Deus, ele escreve a nossa história assim, a gente pensa que vai ser, né, Sim, de uma noite para o dia, mas tem um tempo, tem um processo, tem uma espera, tem choro, tem luta. Então, eu já venho, Deus, quando eu nasci, tive uma vida muito boa, né, na minha infância, porém eu não tinha um carinho de mãe, de pai, e chegou um determinado da minha infância, eu fui abusada, depois desse abuso eu fui parar em um colégio interno, né, fiquei no colégio interno durante uns tempos, até meus 11 anos de idade, fiquei no colégio interno, internada, né, com outras crianças, e dali, quando eu vi que meu mundo, assim, tinha acabado, eu falei, acho que até aqui tá bom. Acho que não tem mais solução de todas as vezes que os internos iam receber visita, né, dos seus pais. E eu ia correndo para a grade, eu e meu irmão mais velho, para poder ver se minha mãe ia buscar a gente e ela não aparecia. E não só como eu, mas como os outros internos, saía frustrado, né? Porque quando terminava o horário de busca, de visita, nós teríamos que voltar para dentro do colégio, que a gente ficava tipo num pátio esperando nossos pais. Mas minha mãe nunca chegava. E chegou o tempo de eu fugir do colégio. Foi tudo um processo. E depois de um tempo, minha mãe tira, depois que eu fugi do colégio interno, a minha mãe tira a gente
de lá e a gente pensa, agora eu vou ter uma vida com a minha mãe boa, né? Ela vai e me coloca na casa de uma tia, que é a irmã dela, e minha tia tinha 10 filhos. Comigo, com meu irmão, 12 crianças, né? Então foi ali um momento muito difícil pra gente, porque minha mãe fazia as compras e a gente não comia nada. A gente comia era café com farinha, feijão com farinha, era a nossa refeição todos os dias. Não tínhamos um colchão para dormir, tinha que dormir numa tauba de 30, né, num banco feito, e ali foi seguindo a vida, e chegou nos meus 15 anos de idade, eu tentei o suicídio, né? Tentei o suicídio, mas Deus tinha uma história na minha vida. E no meio do caminho, me levaram para o hospital que eu tentei o suicídio, o carro que eu estava bateu, eu fui transferido para outro carro e fui parar no Olivério, né, o Albert. E ali eu fiquei internada durante uma semana, né, naquele hospital, e foi indo, dali eu engravidei, né, porque a gente não tem muito tempo, né, se fosse para conta de passar o dia. Quando chegar até a senhora me avisa que eu estou sem realmente. Tá bom. E chegou-se o tempo, eu engravidei, né, da minha filha mais velha, que é uma que tem uma promessa que Deus escreveu história, porque quando eu engravidei dela eu fui muito espancada, né, pelo pai das minhas filhas, espancada sem motivo, foi feito roleta russa. Chegou um tempo na minha vida que ele me agrediu tanto que eu atravessei uma janela, né, uma janela de ferro, só com o lembro da cortina que estava na janela, né, e dali eu consegui fugir dele e fui até para outro bairro e ele me achou nesse bairro, eu tive que voltar, né, com a minha filha nos braços, forçada, vivia com ele por obrigação. E dali eu engravidei da minha segunda filha e um sofrimento. Aí quando chegou quase os 9 meses da minha filha, da caçula, que eu tenho 2 filhas e 4 netos, ele me deu uma surra no dia 21 de julho de 2000. Não me esqueço disso como fosse hoje. 21 de julho, ele me deu uma última surra e Deus tinha falado comigo. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. E quando eu chegava na igreja, que eu olhava para trás, ele estava lá atrás, na porta da igreja, me esperando para me espancar. Meu Deus. E eu saí da igreja apanhando até em casa. E eu não tinha entendimento, né? Eu tinha meus 17 anos, não tinha entendimento que era Jesus, eu não entendia porque eu estava na igreja e saía da igreja e apanhava. Não entendia aquilo. E chegou-se um tempo que Deus decretou, né, a minha vitória. Na questão dele, de ele me espancar tanto, de eu sair de casa, né? E Deus falou para mim, hoje eu estou dando um fim nesse teu sofrimento. Eu tenho uma nova história. Como eu não tinha muito entendimento, eu pensava, apóstola, que ele ia se converter. Sim. Eu achava, né? Eu falei, ele vai se converter, então. Não demorou 3 dias. Ele foi assassinado, né? Meu Deus. Eu grávida da minha segunda filha, e o que eu pensei na hora só foi o quê? O que eu ia fazer com 2 crianças? Talvez alguém fale, engravidou porque quis. Não, eu já nem tomava anticoncepcional, porque um dia que ele viu o remédio de evitar dentro do minha gaveta, eu apanhei tanto, apóstola, mas apanhei tanto que eu não sabia nem por que eu estava apanhando. E ali eu não tomei, engravidei da minha outra filha, eu falei, o que eu vou fazer com 2 crianças? Eu não trabalhava, né? Não trabalhava, aí eu fiquei aguardando. E Deus, aí minha cunhada, que era irmã dele, falou que iria me ajudar, né? Ela falou assim, não, a partir de hoje, eu vou ser o pai das suas filhas. Eu falei, tá bom. E o pai da minha filha morreu dia 21 de julho, né? E minha filha nasceu dia 15 de agosto. E ela falou que seria pai das minhas filhas. Mas quando se aproximou o mês de setembro, essa minha cunhada, que era a irmã única dele, né, que ficou disposta a me ajudar,
ela faleceu, teve um infarto fulminante Meu Deus. nos meus braços. E eu vi ali que meu mundo tinha acabado, porque eu falei, agora como é que eu vou fazer, né? Com duas crianças, né? E ela era uma ótima pessoa na minha vida. Dela eu sinto muita falta. E eu falei, agora acabou. Mas aí eu fui, deixei minha mãe com as minhas filhas, né? E fui trabalhar. Eu falei, eu vou ter que trabalhar para sustentar minhas filhas, e assim eu fiz, né? Até o mês de novembro foi o tempo que eu trabalhei. Agora o Senhor aprove o Senhor, novembro de 2024, dia 29 de novembro de 2024. O Senhor, ele resolveu, né? Julgou a minha causa para mim não trabalhar. Então, eu louvo o Senhor por isso. Mas foi muitos processos, né? Muita luta. E, como a senhora disse, as pessoas olham para a gente, né? E falam, ah, ela não passou por nada. Ela nunca teve nada. Quem Mas sabe chegou que passou, né? Chegou dias de eu comer chiclete na rua, do chão. Quando minhas filhas, um tempo antes de arrumar um trabalho, e minhas filhas ficou comigo e gente, eu não tinha alimentação para dar para minhas filhas. E até hoje eu lembro da minha mais velha, ter um meio copo de leite e eu falar para ela que só tinha aquele leite. E ela com 2 anos de idade, ela falou, mamãe, não se preocupa, dá para minha irmã. Ela com Meu 2 anos Deus. falou que tinha que era bebê. Eram os 2 copos de leite que eu tinha. E ali Meu eu já vi o Deus. cuidado do Senhor, porque nesse dia eu saí, né? Eu saí para a rua. Eu falei, agora minha filha vai ficar com fome. E eu pensei, uma mulher foi e se apresentou para mim, que hoje ela já não está mais entre nós. Ela falou assim, eu vou te levar num lugar que você nunca mais vai passar fome. Meu Deus. E ela começou a me levar em casas de prostituições, né? Porque eu tinha um corpo muito bonito, mas o Senhor já tinha uma história. Porque todos os lugares que ela me levava, ninguém me aceitava. E eu já vi ali que era o cuidado de Deus com a minha vida, né? Sim. Hoje eu entendo isso. E eu fui nesse dia e como ela levou, eu falei, não, Márcia, não vai dar certo. Eu também não sou acostumada com isso. Isso não é para mim, eu falava para ela, né? E ela foi e falou assim, então eu tenho uma proposta para você. Eu fico com as suas 2 filhas e você arruma um jeito de você trabalhar, conseguir alguma coisa. E eu deixei minha filha com ela falou, só você não pode ficar na minha casa. Só vou deixar as meninas. Falei, tá bom. E com isso eu dormia na rua, né? Na época, era época de construções de casas, onde eu moro. E eu ajuntava os tijolos, né? As casas tudo no relento, e ali eu deitava para dormir. E de manhã, como o marido dela saía, eu ia lá para tomar café, ela me alimentava. Eu só não Vivi, podia ficar dentro da casa dela e dormir. Vivi, só um minuto. Quantos anos você tinha nessa fase? Eu tinha 17 a 18 anos. Nova, né? Aí ela foi, pegou e ficou com as minhas filhas. Mas aí Deus começou a abrir uma visão para mim que eu não tinha entendimento, né? Abrir minha visão que ela queria ficar com as minhas filhas, o marido dela futuramente abusar das minhas filhas. Meu Deus. Porque me contaram uma história que tinha uma menina que morava já na casa dela, uma adolescente, que eles pegaram para criar e essa mulher se tornou mulher do marido dela. Então ela sabia de toda a situação. Já E o era Senhor premeditado, abriu, né? sim. E ali me falaram aquilo, eu entrei no desespero, foi nome das minhas filhas, peguei minhas filhas, fui para casa de uma comadre minha. Ela falou, comadre, fica aqui em casa, a gente vai tentar arrumar uma casa para você. E assim ela fez, né? Que a gente sabe que mora em comunidade, e né, hoje em dia eu não vejo mais isso, mas antigamente, casa que ficava abandonada era passada para outras pessoas que precisavam, né? E assim eu fiz, assim ela fez, conseguiu uma casa para mim e para minhas filhas, tivemos um teto, né, para ficar. Dali eu comecei a trabalhar, né, pagava minha mãe para olhar minhas filhas, né, mas antes disso tudo
eu já comecei a beber, né? Eu nunca usei droga, nunca fui usuária de droga, mas eu comecei a beber, me alcoolizar, e eu era já uma alcoólatra, eu bebia todos os dias, bebia catuaba com mel com catuaba, com tine, né? Tudo misturado, eu vivia alcoolizada. Até para trabalhar, eu ia alcoolizada, que era um refúgio para mim, né? Entendi o que estava acontecendo. E chegou um tempo e uma mulher que me via, né, passar, ela era espírita, essa pessoa. Aí um dia ela aceitou Jesus, né, que depois ela me contou sobre isso. Ela aceitou Jesus e Jesus gerou no coração dela de me adotar em oração. Começou a orar por mim, ela viu passar e ela orar. Então, um dia que ela se aproximou de mim, como Jesus mandou, ela falou: Jesus mandou eu te adotar em oração e você vai ser minha filha. A partir de hoje, você vai passar e ir para a igreja comigo. Aí eu falava: eu não quero saber de igreja, não, eu não gosto de crente. Eu xingava os Eu tive essa fase também. Tive essa fase também. Corria dele. Eu queria bater nos crentes. Eu falei, não quero. E ela, hoje você vai. Eu falei, não vou. E ela sentava, apóstola, no meu portão. E ela ficava ali, ela chegava às 5 horas da tarde. O culto era às 19 horas. Ela chegava às 5 horas da tarde e falava, hoje nós vamos para a igreja. Eu falei, eu não vou. E ela ficava sentada. E a presença dela me incomodava tanto que eu falava, tá bom, hoje eu vou. Mas não fica me perturbando, não. E assim ela fazia todos os dias. A insistência dela complementou a história, né, que Deus tinha na minha vida. E ela foi insistente. Hoje ela mora em Angra dos Reis, é minha mãe na fé, né? O nome dela é até Luciana, diaconisa Luciana. E ela fala, filha, eu estou muito orgulhosa. Hoje em dia você é uma pastora e eu estou orgulhosa das minhas orações, né? E até hoje a gente conversa. E ela foi minha mãe espiritual, né? Porque a minha mãe mesmo carnal, ela, por ela ser muito bem de vida, né? Uma época, e depois ali ela arrumou um rapaz que ele trancava ela dentro de casa, ela não podia trabalhar, ela perdeu um bom emprego. E minha mãe começou a se misturar com drogas, né? Até hoje ela se envolve com essas coisas, com bebidas. Estou em processo de oração pela vida dela. E da mesma forma que o Senhor fez na minha vida, eu creio que vai fazer na dela, né? Então, foi muitos processos vividos. De comer chiclete do chão, comer resto de comida das pessoas por sentir fome. Eu tive muita fome. E chegou o tempo que eu também tive uma tia, que todos os eventos que ela vai meu, eu apresento ela, porque foi alguém que, quando eu saí da casa da minha tia carnal, foi um lugar que minha mãe me jogou sem ela me conhecer. Cheguei lá com a mão queimada, e minha tia, porque eu comi açúcar, minha tia queimou minhas 2 mãos no fogo. Eu fiquei com a mão encarnecida. E essa tia, que é a Lúcia, ela cuidou muito bem de mim, me deu um nome, né? Me deu uma identidade. E eu sou muito grata a essas pessoas, né? Que Deus colocou na minha vida para mudar a minha história. Hoje em dia, essa minha tia também é crente também da igreja. E hoje eu me orgulho da mulher que eu me tornei e posso passar para mulheres que, da mesma forma que eu superei, elas vão superar também, né? E eu estava até explicando esses dias que eu sei lidar com tudo, com a fome, com a perda, né? Eu sei lidar com a traição, isso tudo eu sei lidar. A única coisa que eu ainda não sei lidar, eu não vou ser hipócrita, Deus sabe, é com drogas. Porque na minha família tem esse histórico, já partindo da minha mãe, então é uma coisa que ainda estou trabalhando em mim, mas eu vou conseguir, eu vou vencer isso, né? Eu creio que minha mãe vai ser alcançada, minha filha, meu esposo. Então eu creio muito nisso, que Deus ele vai fazer. Então é uma coisa que ainda não sei lidar, ainda, mas estou trabalhando. Mas hoje em dia eu já não discuto, eu não brigo mais, sabe? Eu procuro dizer para ela que eu amo ela, da maneira de qualquer, dependendo de qualquer coisa, eu amo minha mãe. Até porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui, né? Verdade. Então, eu já louvo a Deus por isso que Deus ter me escolhido para ela, né?
a ser gerada no ventre dela. Então, ela tem a vida dela, né? Mas o meu histórico de vida, hoje que Deus faz na minha vida, cada detalhe, eu sou grata, apóstolo, sabe? Tudo, sim, que eu sempre almejei, almejo, o Senhor vai lá, responde. E Ele fala, eu tô com Ele cuida. todo o tempo. O cuidado Me deu dele, o mimo dele é uma coisa que nos constrange. verdade, me deu uns membros que são bênção na minha vida, graças a Deus. Esses dias, no final do ano passado, 29 de novembro, eu trabalhei num lugar que eu fiquei 6 meses, mas só assinaram minha carteira um mês. Eu vou contar isso aqui porque alguém está precisando ouvir isso aqui. Eu fiquei um ano e um mês, 1 ano e 13 meses, 1 ano e 3 meses que eu fiquei de carteira assinada nesse trabalho, só que eu já tinha 6 anos nessa casa. E quando foi no ano passado, final de novembro, eu fui dispensada, né? Por conta de alguns problemas de saúde, mas Deus foi fiel, né? Consegui receber o meu direito, porém, quando chegou na parte do seguro-desemprego, eu não tinha direito por conta de que faltava 2 meses para ter direito ao seguro-desemprego. Meu seguro-desemprego seria R$ 3.000, né? Eu falei, Senhor, e agora? Aí na hora eu cheguei lá, a mulher não tem direito, faltava só 2 meses. Eu falei assim, ai meu Deus, eu já veio vontade de chorar. Aí Deus falou, enxuga as lágrimas, eu estou no controle. E quando vai antes de ontem, o Senhor usa alguém lá do outro lado do país, apóstola, para me abençoar com 2 meses do meu seguro-desemprego. Eu, Esse é o nosso Deus. Eu vivo isso, eu, ele me surpreende. eu falei, Senhor, Ele tu é tremendo. Ele Aí ele, supre, ele é provedor, ele é, provisiona. Meu Deus! Deus do convite, né, que eu recebi o Senhor essa semana, ele falou, tua história foi eu que escrevi. Eu falei, Senhor, obrigado pelo convite, obrigado pela apóstola ter sensível ao seu Espírito Santo, né, de me convidar. Confesso que na hora eu falei assim, acho que não vou querer não, porque eu não gosto de gravar, eu não gosto de fazer Eu live, a também senhora já me conhece, eu não. não gosto. Eu também não, mas a gente precisa obedecer aquilo que ele fala e que nos manda. Não tem esse negócio que a Aí, gente tem escolha. Quem é do altar não tem escolha. Nada disso. Não aí vem. Não, não, não. eu falei, vou falar para a apóstola para chamar outra pessoa, mas Não, Deus ele colocou não erra quem ele chama. eu falei, amém. Mas eu Uma coisa que quero eu saber que você não contou pra gente. Ela ficou de 5 às 7 te esperando. Você foi pro culto. E aí? Você reconheceu Cristo, se entregou a Cristo nesse dia? Ou foi não, depois? Como é que foi teu encontro com o Senhor? É isso que a gente quer ouvir. eu era muito rebelde, apóstola. É. Eu fui assim, mas com a força do ódio. Mas chorei no culto, mas quando chegou a hora de aceitar, eu falei, não, ainda não é a hora. O coração estava resistente ainda. Porque eu falava assim que eu achava que aceitar Jesus, eu tinha que de imediato largar todas as coisas do mundo. E a verdade é essa, a gente tem que largar, né? Mas para a gente que está vivendo no mundo, a gente é rebelde. Então, eu era muito rebelde. Eu xingava crente, eu odiava crente. Por isso que eu falo da insistência dela, porque todos os cultos ela estava lá. Sim. E quando chegou, quando deu uns 3 meses ela indo lá, eu já comecei a amolecer meu coração, aceitei Jesus, né? Aceitei Jesus, ela ficou 4 meses mais ainda me acompanhando nesse e chegou um tempo que ela olhou para mim e falou assim, agora, filha, é você e suas pernas. Aí, já comeu arroz e feijão, foi discipulada, foi preparada, agora tira a bengala. É isso que eu falo, tira a bengala, agora você já sabe o caminho e segue para viver suas experiências. Apóstola, mas a senhora não sabe o quanto foi difícil. Não, claro que é, nunca será fácil. Servir ao Senhor não é algo fácil. Eu pensei que ela estava brincando, aí eu já me arrumava
e esperava ela já Meu aparecer. Aí Deus! não tinha WhatsApp, né? E Deus começou a falar comigo, você vai sozinho. E eu ia. E chegava lá, ela olhava pra minha cara, ela ficava, eu sentava de um lado, ela do outro olhava pra mim, ela dava um sorrisinho. Tipo assim, eu sabia que ia chegar. E O assim, próprio pai tá aqui todos resgatando agora. Como dizia assim, tô mandando agora o pai, tô pedindo o pai em oração para te buscar agora em casa. Quem tá indo te buscar é ele, não sou eu, não. Minha esqueci, parte eu já fiz. até esqueci de falar para a senhora, antes desse processo de eu aceitar Jesus, que ela só me convidava, eu fui para uma casa de show, né, na Big Field, Ih, no conheço. show, Ia muito. Meu Deus do céu. no Fui show do nessa Sorriso época Maroto, também. Meu Deus. no show do Sorriso Maroto, Meu que eu fui. Deus. Conheço isso. E eu fazia unha de uma bancária, né, de agente de banca, cerveja, 1 centavo, apóstola. Ela lembra, né? Lembro. Meu 1 centavo. Deus. Aí ela veio com um saco de moedas de 1 centavo. Ela falou, Vivi, hoje é teu dia. Eu saí de lá radiante. Falei, hoje é meu dia. Fui eu para Big Field. Falei para minha comadre, vai lá que hoje a gente vai beber vários baldes. Falei para ela. Quando ela foi, o senhor arrumou uma cadeira para mim branca, essas cadeiras de plástico, na Big Field. Eu não estava em camarote, eu estava no chão, no salão. Só sabe que não tinha cadeira, nada disso ali. O senhor arruma uma cadeira para mim branca e eu sento nessa cadeira e ele começa a palestrar comigo. O que eu estava fazendo naquele lugar. E eu comecei a procurar a voz que eu achei que era alguém falando comigo. Ele falava, olha, essas pessoas, aqui não é lugar para você. Não é o Aqui teu não é lugar. ambiente para você. Foi eu que te chamei Deus do bem da tua mãe. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu via que ninguém em volta estava falando comigo. Eu falei, só pode ser a voz do Senhor. Sim. Aí vem minha comadre toda feliz com os balde. Comadre, vamos beber tudo. Eu falei, não, eu preciso ir embora. Recebeu Aí um balde de vazio. ela, comadre, é cerveja? Eu falei, não quero saber de cerveja. A Boa. partir de hoje eu não bebo mais, não. Alguma coisa falou comigo, eu preciso ir embora. Ela, comadre, mas a gente acabou de chegar. O Acabou. sorriso nem cantou. Eu falei, não quero Mas saber, nem meu sorriso sorriso. acabou agora. Acabou o sorriso. Acabou, na hora. E eu vim embora. Levantei ela, não, eu vim com você, eu vou embora com você. Falei, tá bom, vamos embora. E ela falou, comadre, nem entendi nada. O que aconteceu? Eu falei, nem eu entendi. Eu sei que eu preciso ir embora. Falei para ela. E no outro dia, já tinha o culto, né, na igreja. E eu passando, arrumei uma Bíblia. Ih, congelou, hein? Deve ser internet. Meu Deus. Deus é tremendo. Esse é o Deus que a gente serve. Ele busca, ele vai ao nosso encontro. Aonde a gente estiver, ele vai. Agora voltou. Tinha dado a travadinha. Vai lá. E aí ele fui vir embora. Eu falei, tá bom, senhor, eu entendi. Aí no outro dia eu já arrumei uma Bíblia, arrumei uma saia. Eu falei, vamos para a igreja, que uma coisa que eu sempre tive é reverência, né, ao Senhor. Depois que eu sabia quem ele era, eu comecei a ter reverência. Não julgando, né, mas eu fico, às vezes, chocada com umas pessoas que vai visitar a casa do Senhor, vai de top, de shortinho, e eu acho que, tipo, sei lá, é a minha opinião, sabe, né, julgando. Sim, Mas acho que a gente tinha que ter uma reverência à casa do Senhor. sim. Então, eu arrumei uma Bíblia, uma saia, e lá foi eu se sentindo a crente. Quando eu passei, saí no meu portão, já começou as calúnias dos vizinhos. Meu Deus. Para de Tá doente? palhaçada. Tu tá me enchendo a cara, agora tu é crente? Falei, sou. Oh, pode parar aí. Minha história, Jesus escreveu outra. Da minha história passada, Jesus não se lembra mais. Para de ficar me acusando, diabo. E ir embora. E todo mundo ria de mim, apóstolo. Deus. Porque eu estava indo para a igreja. Isso é fogo de palha. Vai passar. Meus vizinhos, no lugar que eu morava, eu xingava todos eles, eu arrumava confusão com todo mundo. Meu Deus.
eu comecei, eles foram o primeiro a me julgar, né? Que achou que era fogo de palha, falou um monte de coisas, né? E, e onde é a minha igreja era onde eu morava. Nossa. Jesus alcança quem? Meus vizinhos, são minhas ovelhas. Mas é isso aí. Mas essa é a obra missionária. Que o povo acha que ser missionário é pegar uma mala e ir para a África. Aí eles ficam tipo. Aí essa onde a igreja agora era minha casa. Nossa. E quando eu comecei, né, tá na igreja, assim, eu cedi a parte de trás da casa para fazer um ponto de pregação. E eu falava sempre com Deus que o dia que Ele me desse uma casa, né, para mim, para minhas filhas, que eu cedia a casa para a igreja. Aí não chegou o tempo de a gente ganhar casa. Eu e minha filha mora de aluguel, né? Mas o Senhor antes antecipou ano passado e falou que era tempo de dar o que era dele. Vendi a casa, a pessoa que comprou a casa devolveu a casa, falou que não se sentia bem. Eu fui para o monte orar ao Senhor, porque eu falei, Senhor, eu precisava desse dinheiro para comprar a casa das minhas filhas. Minhas filhas precisam de uma casa. Aí ele falou, você não pode vender o que não é seu. Eu falei, entendi. Deu para ele, não é mais seu. Aí agora lá hoje, essa casa é uma igreja, né? A gente vai entrar em obras, né? Que a gente tem muita obra para fazer, mas Deus tem operado, tem alcançado meus vizinhos, que eu xingava todo mundo. Meu Deus. E eles têm me respeitado, sabe? Têm respeitado a unção que Deus derramou sobre a minha vida, né? Então, eu vejo assim que Deus ele é muito fiel, né? A história realmente é Ele que escreve, porque se fosse pela lógica humana, eu já não estaria nem mais aqui, né? Porque para minha filha fez roleta russa, eu era espancada, a minha filha mais velha hoje em dia é uma diaconisa da casa do Senhor, que não era nem para ser gerada, porque logo no começo da gravidez o pai dela me bateu tanto que eu caí de barriga no asfalto, no meio da rua, vomitei sangue. Gerada na violência, né? Sim. E hoje ela é uma diaconisa, a minha filha mais velha, da casa do Senhor. Então, assim, eu não tenho nada que reclamar do que Deus fez na minha vida. Nada, assim. Tudo foi um propósito para que eu viesse chegar até aqui, para contar minha experiência para alguém, né, que pode estar passando por uma dificuldade ou alguma frustração, rejeição, e entender que a gente não somos rejeitados, nós temos um pai, né? Nós temos família. Verdade. E o Senhor, Ele é fiel, Ele nos ampara a cada dia, mesmo que eu fui rejeitada pelo mundo um tempo, mas o Senhor sempre estava ali me acolhendo. E Ele dizendo, eu sou teu pai. Eu estou até para escrever um livro sobre isso, que o livro até diz que pensei que era uma rejeitada, mas nunca fui. Tenho um pai. Forte, hein? Meu Deus! Que lindo! Ele me deu esse livro, né? E eu falei, eu vou escrever, né, a minha história ali, e todos vão conhecer, né? E estamos aí nessa luta aí do projeto Mulheres Jovem Mulheres, e pessoas, como a senhora falou, né? Pessoas fez evento do nada para arrecadar dinheiro, mas eu não faço nada para arrecadar dinheiro. Eles pensam que é isso, né? Eles pensam que é isso, mas mal sabe eles como é que as coisas funcionam. Muitas das vezes a gente coloca do nosso bolso. Eu sou uma, meu marido fica doido. Fala assim, mulher, é doida. Vai, eu boto os 5 cartões de crédito para cobrir, que a gente abençoa mais do que recebe. Né? Tudo é caro, o pessoal acha que é tudo no amor, né? Não é no amor, tem gastos, né? Tem coisas que, né, como é um salão, tem gastos, né? Agora tem gente fazendo por aí, botando no bolso e eles pagam. 2.000 para sentar na primeira cadeira, 5.000 para sentar junto com a famosa, né? Mais 5.000 para ficar no camarote. Isso é show, gente, isso não é culto. Aí, ano passado, eu fiquei com uma despesa de 14 mil reais. Olha aí. Né?
Não Mas são Deus foi fiel. 14 mil reais, não são 1.400 reais, hein? Eu vou falar para a senhora, esses 14, porque mulheres que falaram que ia dar, né? A senhora trabalha com isso, a senhora entende. Sim. Falou que ia pagar, a gente entende o quê? Pô, é crente, vai cumprir lá com a palavra, né? Fiquei guardando a instrução. Quando chegou em cima, desistiram de ir. O E se eu não pagasse problema, 14 olha só, pastora, essas pessoas que costumam dar palavra, que fala assim, não, pode contar que é certo. Olha, eu vou. Olha, segura para mim. Estão se comprometendo com o dono da obra. E estão fazendo contrato aqui, ó. Sangue branco, saliva diante de Deus. E quando não se cumpre, voto e aquilo que fala para Deus vai se ver com ele. Aí depois está com a vida travada, financeiro travado, e isso e aquilo. Não adianta subir monte, não adianta fazer campanha de Daniel, não adianta ir para os cultos de sexta-feira da libertação, que não vai resolver. Por quê? Tem pendência no mundo espiritual. Porque os trabalhos que são feitos, é Deus que dá a direção, é Ele que dá comando, Ele que dá o tema. Pelo menos eu faço assim, Deus me dá o tema, Deus fala quem é que é para me chamar, como é que é para me fazer. Tudo é coordenado por Ele. Então, se a pessoa se compromete e não cumpre, minha irmã, foi com Ele que você se comprometeu. E depois, segura a rabiola, como dizem por aí. Porque o mundo espiritual, pastor, é muito organizado. As trevas é quem dirá o da luz. Agora, esse povo que não tem palavra só pode ser crente mesmo. Porque quem tem palavra é cristão. Né? Porque crente até o diabo é. Eu não gosto dessa palavra crente. Eu sou cristão. Né? Mas é exatamente isso. Eles falam, querem ir, mas chega na hora, faz isso. E o comprometimento está sendo com Deus. Só que aquele que começou a obra, aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir. Ele pode tocar em alguém nos Estados Unidos. Ele pode tocar em alguém em Porto Alegre, São Paulo, seja onde for. Ele fala assim, vai, procura minha filha, o número é esse, a conta é essa. E o valor é 14 mil reais, coloca na conta dela. E tem servos ainda de Deus que ouvem a voz do Senhor e não ficam presos a valores, tá? Eles obedecem aquilo que Deus está falando. Vai ver a vida dessas pessoas. São prósperas. As bênçãos correm atrás delas, porque elas obedecem a voz do Senhor. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o que eles estão fazendo é com o Senhor, não é com você. Porque com você, o Senhor, ele vai trazer os meios e os caminhos e as pessoas para poder te honrar. Porque você primeiro honrou ele. Verdade. E foi assim, eu falei assim, a obra não é minha. Eu não queria estar, eu até não gosto de ficar falando, não gosto de ficar, eu não gosto. Eu falei o que a gente conversou, né? A gente obedece uma ordem. E essa ordem foi dada para mim, acho que foi em 2020, que Deus deu para mim e para minha filha, que é a diaconisa, né, agora, com Mulheres 9 Mulheres. Eu falei, Senhor, como é que vai ser, né? Cada coisa que o pai arrumou pra gente, né? Eu também, irmão, eu nunca imaginei um negócio desse. Sempre trabalhei atrás dos bastidores. Você me conheceu por trás dos bastidores, né? Deus me colocou com os grandão daí, da mídia, e aí Deus falou assim pra mim, sai, porque o que eu tenho não é com a fulana, é com você. Sai e vai para aquilo que eu estou te mostrando. Gente, para você sair de um anonimato, sair por trás das malhadas, sair de um lugar de esconderijo que ninguém te vê, mas as coisas acontecem, né? Porque existe o tempo que Deus vai te mostrar. Existe o tempo que Deus vai te projetar. Vai ter o tempo que Deus vai falar assim, essa aqui é a minha filha, agora você está pronta, agora você vai. Né? E para você entender isso, Viviane, fala. Porque a primeira coisa que as pessoas dizem é assim, quem é ela, saiu da onde, é mais uma que está fazendo. As pessoas dizem que está com você, mas não está. Tá entendendo? Conta comigo, amiga, tô contigo. Na hora de estar junto, não tá. Quer que você esteja no evento dela,
quer que você fique lá ovacionando ela, quer que você leve caravana, quer que você leve pessoas, mas quando chega na sua vez, elas não são as primeiras a te honrar. Então, por isso, eu tô fora desses tipos de coisa. Você não me vê mais em tudo que é lugar, sabe por quê? Não honram primeiro a Deus e não honram a você. Então, antes de receber honra, comece a honrar primeiro. Não seja um sonegador de honra. E o que mais tem no nosso meio é sonegadores. Sabe? Então, esse tipo de gente, eu tô fora, meu irmão. Eu posso fazer com 10 pessoas. Tem Jesus? Ele está sendo glorificado. A gente tem que mudar isso aqui. E a conferência eu não faço para juntar mulheres. Eu faço para mulheres que estão num casamento atribulado, num casamento frustrado, uma mulher que não consegue nem numa esquina comer um cachorro quente com o seu esposo, porque o esposo é atribulado. Eu faço conferência para mulheres, por isso que as pessoas falam, quer se amostrar no lugares. Não, eu procuro o melhor lugar, porque nós somos filha do rei. Sim. E eu quero proporcionar pelo menos um dia. Eu sei que eu não posso mudar a história dessas mulheres, a não ser o Senhor. Mas pelo menos um dia eu quero proporcionar para elas um momento, um dia feliz. Sim. De ela esquecer do problema dela. É esse o meu objetivo. Sendo que pessoas não entendem. Sim. Deus prepara o dia, o lugar, e naquele lugar é o lugar que muitas das vezes mulheres voltam para Cristo, mulheres são curadas, mulheres são transformadas, recebem uma palavra de direção, de norte, né? Ela volta com os pensamentos diferentes. Quantas mulheres eu já presenciei que chegaram no evento querendo, né, tirarem as suas próprias vidas. Mulheres que chegaram decididas assim, eu vou me separar hoje, acabou, vou chegar em casa e Deus restaurar. Mulheres que foram, né, e foram curadas de um câncer ou de uma outra enfermidade, e Deus deu livramento para um parente, porque ela estava ali adorando ao Senhor. Então, assim, Deus tem os meios dele de trabalhar, de trazer, né? As mulheres, elas seguram o peso de tudo. Tudo é em cima da mulher. A mulher resolve coisa de marido, e coisa de casa, e coisa de filho. Ainda resolve dos parentes, porque ainda tem pai, mãe, irmão, tio, sei lá, mas não sei quem. Né? Tem gente que tem que resolver a sua própria casa e a casa da mãe e os parentes. Então é tudo sobre a mulher. A mulher tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo, vai ter que cuidar da vida espiritual dela. É muita coisa. Então, quando se faz trabalhos com mulheres, é para trabalhar isso. É a mulher ter o dia dela, ela ser ministrada. Nós precisamos ser ministradas de tempo em tempo. Seja você pastora, apóstola, profeta, semideus, seja lá o que você for. Nós, de tempos em tempos, nós que estamos de frente de obra, nós precisamos ser ministradas. Tá? Porque nós somos humanas, nós também temos sentimentos, temos filhos, temos, né? Umas têm netos, tem marido, ou quem é solteira, sofre conflitos internos, precisa ser ministrada. E é um tempo de hoje que o povo não se submete. Porque chegou a um patamar, acha que não precisa. Ah, não, a gente toda vez precisa fazer isso aqui, ó, descer. E esses trabalhos é o que edificam, é o que transforma, é o que alcança. Às vezes uma amiga paga para outra, né? Que não é cristã, né? Ela às vezes é simpatizante. Vamos ali num negócio de mulheres ali comigo. Chega lá, ela reconhece a Cristo, né? Ela volta. Do ano passado, uma pessoa aceitou Jesus na conferência. Outras foi com câncer. Naquela que a senhora pregou, o filho dela estava na mão dos milicianos para morrer. E aí o Senhor deu o livramento. Ela contou o testemunho. Eu não sei muito lidar com a internet, né? Sim. Mas você está relatando esses testemunhos, né, de pessoas. 3 mulheres foi curada do câncer, já estava desenganada. A outra, o médico falou que estava com câncer, chegou lá, eu falei, não, vamos determinar. Ela falou naquela do Palace Hall, que a senhora foi também, ela falou, essa conferência vai ser a minha cura. Meu Deus. Ela já foi com a palavra profética, já liberou do mundo espiritual. É isso que as pessoas precisam entender. Precisa ter propósito, posicionamento. Não é ir por ir. Ah, eu vou porque é bonitinho. Eu vou porque é no salão tal. Não, irmã. Libera. Tem um código, tem uma chave. Eu vou sair de lá
curada. E passou um mês, ela mandou o resultado. Ela falou, pastor, eu não tenho nada para a glória de Deus. Eu fui na conferência, o Senhor me visitou e eu senti Ele me curando. Eu falei, Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu não quero saber que vai desligado, que vai para o lugar. Eu quero saber foi concluído. O alvo foi alcançado. Se uma vida foi alcançada, foi liberta, transformada, resgatada, o céu está em festa. O céu não está preocupado com adereços, não está preocupado com boniteza, não está preocupado se foi fulano que foi pregar, se foi cicrano que quebrou, que... Uma alma reconhecendo, uma alma voltando, um filho pródigo, uma pessoa curada, o céu entra em festa, gente. O pai fica feliz, o céu está em festa. Tá entendendo? Esse é o evangelho da verdade. Não é essas coisas que a gente está vendo por aí, não, gente. Isso não representa o reino de Deus. E eu acho incrível é que um monte de gente que se diz estudioso, né? Eu entendo, eu tenho tempo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não consegue abrir os olhos para as coisas que a gente está vendo. O negócio está muito feio, está muito bagunçado, está muito escrachado. Tá estranho mesmo. Olha, eu louvo a Deus e glorifico o nome do Senhor por esta irmã que ficou ali, ó, persistente. Não sei se ela está aqui assistindo, se ela vai assistir depois, mas eu louvo a Deus pela vida dela, porque está faltando pessoas como ela. Pessoas que vai lá, pessoas que oram, pessoas que resgatam, pessoas que falam assim, eu não saio daqui enquanto você não vir comigo. Olha, eu vou orar por você. E vai lá e libera uma palavra e vai, se importa, empatia um pelo outro. A gente não vê mais isso. Cadê? Irmã, se você evangeliza uma pessoa, se você discipula uma pessoa, se você ajuda alguém, você já está contribuindo para o reino. Você não vai conseguir alcançar o mundo todo, ok? Porque o mundo todo é muita gente. Mas aonde você está, na sua localidade, no seu território, no seu bairro, no seu trabalho, na faculdade, seja onde for, Deus colocou uma pessoa na sua vida, cuide dessa uma pessoa. Se Deus botou duas, cuide das duas. Não queira abraçar tudo, porque você não vai dar conta. Verdade. Que coisa linda o que ela fez, gente. Ela obedeceu o Senhor, ela pagou ali um preço. Você acha que Deus não te agrada? Você acha que ela não tem crédito com Deus? A hora que ela quiser sacar, o céu libera para ela. Com certeza. Meu Deus, que coisa linda. Ela era espírita, hein? Olha aí. Ela era espírita. Deus alcança primeiro ela, resgata ela e fala assim, agora que eu te resgatei, você vai para a missão que eu vou te enviar. E aí ela vai para onde? Viviane. É tu mesmo, vaza. Aí tu eu duvido. Mora em outra rua. Tô me preparando para ir para Big Field. Eu falei, toda gente para você evangelizar, logo eu que tenho que ver. É porque Deus já tinha uma história. E ela falou, você me deu trabalho. Ela fala, você me deu muito trabalho, mas valeu a pena. A improvável, hoje, né? A improvável, né? Que agora é provável. Não que hoje eu não sou igual, né, a ela, porque ninguém é igual a ninguém, mas eu procuro ser um pouco o que ela foi na minha vida. Sim, entendeu? Obrigado, né? Depender de mim, membro, a não ser que o membro não queira ficar, é uma escolha. Com certeza. Mas se depender de mim, o membro querer ficar, eu vou até o fim. Vou na insistência. E uma coisa que eu sou insistente, igual agora, eu falei, vou quebrar a igreja, porque a gente tem que começar do zero, né? Sapata, tudo. Eu falei, não sei como vai ser, mas Deus, ano passado, enviou um vaso e falou assim, em março vai estar pronta. Eu vou, né, aparecer por aí, em algum lugar, alguém que está nos assistindo, eu vou vir falar que Deus fez até março. Eu falei, eu vou dentro da igreja e vou seguir. Eu falei, Senhor, a minha história foi tu mesmo. E a cada dia eu fico maravilhada por tudo da minha infância, né? Eu nasci dentro de casa, ó, cuidado de Deus, nasci dentro de casa, não tive nem tempo de chegar no hospital, né?
E o Senhor já estava cuidando de mim, Meu Deus. né? O socorro demorou bastante tempo para chegar, que minha mãe relata sobre isso. Meu pai se escondeu atrás da geladeira e só sabia chorar, Meu Deus. não teve atitude para nada. E minha mãe trabalhando muito, ficando na casa das pessoas, e nesse intervalo eu fui abusada, com meus 6 anos, com meus 5 a 6 anos de idade, fui abusada, depois minha mãe me tirou de lá, né, dessa casa, dessas pessoas, e fui para o colégio interno. Meu Deus. Colégio interno, aquela aflição toda, e hoje alguém me pergunta se eu consigo guardar raiva, mágoa de alguém. Eu dou só um exemplo, apóstolo. Eu falo, eu não tenho raiva de ninguém, não guardo mágoa, porque quando a gente era do colégio interno, lá eram muitas pessoas com duplas personalidades, pessoas com caráter, outros sem caráter. Então, tinha época, né, quase sempre era muita briga. Rolava muita briga, né, no colégio interno. E tinha uma menina lá que ela batia em todo mundo. E eu, como era mais nova, eu tinha medo, então eu ficava do lado dela, com medo de apanhar. Eu já vinha já de uma infância já sofrida, de apanhar. Se eu chegasse da escola suja, meu padrasto me dava uma surra, de eu rolar uma tábua de 30 pelo quintal, de tanto que ele me batia. De eu comer um pêssego, até hoje eu não gosto de pêssego. Porque ele me ofereceu pêssego uma vez em lata, eu falei que não gostava. Ele falou, como que você não vai gostar de uma coisa que você nunca comeu? E eu comi, botei tudo para fora, ele me bateu porque eu sujei o chão vermelhão que ele tinha encerado. Meu Deus. Então, assim, muitas coisas, então eu já estava meio que traumatizada, eu já era traumatizada, né? E no colégio, mas a gente ali brigava o povo ali, né? E quando todo mundo ia para o refeitório para fazer suas refeições, a gente sentava lá e esquecia o que tinha acontecido mais cedo. Então ninguém guardava raiva. Então eu já vim daquilo ali que eu nunca guardei raiva, mágoa, não tenho raiva de ninguém, não desejo mal para ninguém. Os outros falam santa, mas não é, porque eu vim de uma história que, para mim, não brigar aqui, para se resolver aqui, acabou. É o que a gente fazia no colégio interno. Então foi um aprendizado que eu trouxe para minha vida até hoje, sabe? Que se for liberar perdão, falar, para mim é em paz, mas eu sei que tem pessoas que têm dificuldade Verdade. de liberar perdão, de viver em paz. Eu já não tenho, por causa desse histórico do colégio interno, né? Então, a gente está quase terminando, né, apóstolo? Não, ainda tem Eu não estou vendo a hora. Ah, então, assim, quando Deus tem um plano, né, na minha vida ou na vida de qualquer que seja, quem está nos assistindo, vai ter um tempo de luta, de frustrações, né? Eu tive várias etapas na minha vida, etapa de abuso, suicídio, né? Eu tentei tirar minha vida, né? Quase morri 2 vezes nesse suicídio, um que eu quis mesmo, né? Porque eu tomei veneno, e a outra porque o carro bateu. Meu Deus. E o Senhor, ele estava ali todo o tempo, falando que tinha uma promessa na minha vida. Eu nunca acharia que ele ia achar uma improvável como eu, depois virei uma alcoólatra, cachaceira, Meu Deus. que eu bebia de segunda a segunda, Meu Deus. para poder esquecer as frustrações da vida. Eu achava que era O refúgio rejeitar. era a bebida, né? O teu refúgio Sim, era a bebida pelas coisas que você viveu, né? verdade. Aí, morando na rua, comendo chiclete mastigado dos outros do chão para saciar a fome, Meu Deus. dormir no tijolo, terreno vazio. Passei por muitas coisas, mas em todo o tempo o Senhor estava ali comigo, Glória a Deus. porque Ele já tinha algo. Então, para tudo acontecer, hoje eu tenho 43 anos, né? Tenho 2 filhas, 4 netos lindos, para a glória de Deus, né? Tenho uma família linda, umas filhas lindas. O Senhor ainda falta alcançar a caçula, que está afastada, mas segunda-feira agora ela até foi no culto. Ela e o esposo, eu já louvei a Deus, né? Porque Deus já está com mais obra. Devagarinho ela está chegando. E minha filha mais velha, ela diaconisa, né? E o Senhor, ele tem feito meus netos saudáveis, com saúde, né? São levitas da casa do Senhor. Minha neta caçula de 4 anos, ela que canta o hino da oferta, e ela falava, ó, vou cantar, e esse dia ela até me fez, ela, ó, Jesus já desceu. Eu falei, desceu da onde? Ela, da tua irmã.
E eu Muito não tempo, sei de onde que ela tira esse... muito Eu falei, Ela tá já, vazia. dela. Ela, pô, mas por que que ele ficou? Foi o diabo que colocou ele lá? Eu falei, não, filha, foi um propósito de Deus para alcançar nossas vidas. Ela, tá, agora entendi. Então ele não tá mais lá. Eu falei, não. E ela só tem 4 anos, sabe? E ela procura saber as coisas da igreja. Eu fico assim, maravilhada Sim, com as coisas. Se bota um hino para ela ensaiar, pode ser o mais difícil que for, numa hora eu já pego o é hino. o dom. Então, assim, Deus ele tem feito tantas coisas que eu não tenho que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Eu sou grata todo dia ao Senhor. Né? Hoje também, antes de entrar na live, outra pessoa também que está fora do país falou, pastor, eu estava aqui e Deus mandou eu falar com a senhora que eu quero abençoar a senhora. Glória Eu a falei, Deus. e isso tudo, eu fiquei olhando porque eu tinha muito medo de perder o emprego. Eu tinha muito medo de parar de trabalhar. Porque eu trabalho desde os meus 11 anos de idade, em casa de família, já fui muito humilhada. Muitas coisas eu queria, meu sonho, assim, mas eu acho que ainda vou alcançar. Eu creio, eu não sei, eu vou ver esse ano agora entrando. Eu quero fazer uma faculdade, né, de construção civil. Eu quero ser engenheira. Meu Eu Deus, não sei se eu não sei se eu vou exercer, mas o eu quero teu ser pai é engenheira. grande. Você pode todas as coisas. Não, eu disse, eu não sei se eu vou exercer, mas que eu quero ser engenheiro, Eu, pelo menos ter o um diploma. dia, meu sonho era fazer faculdade de Direito. Eu fiz prova de Deus. Deus tocou no dono da empresa que eu trabalhava na época. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu fui promovida e a empresa entrou com desconto que a empresa já tinha, né? De porcentagem, 60% que a empresa tinha no convênio com a faculdade, sobrava 40%. A empresa pagava a metade e eu pagava a metade. Sabe quanto que eu pagava de faculdade de direito? 101, 105 reais. Gente, o que é 101 e 105 reais? Jesus em paz. Eu estudei, né? Fui estagiária de conciliadora da 4ª Vara Civil de Bangu. Estudei até o 5º período. Só que quando chegou na metade da minha faculdade, Jesus começou a me dar outros norte. E aí hoje eu entendo, porque depois ele falou assim para mim, você queria ser advogada criminalista. Só que o que eu sou hoje não ia bater bem. Eu, né? A apóstola sendo advogada criminalista, não ia bater isso, tá entendendo? Porque eu ia ter que, né? Lá defender o meu cliente. Então, Jesus foi tirando essas coisas da minha mente e foi me trazendo para a psicologia, entendeu? Mas assim, ele falou assim para mim, o teu sonho eu realizei. Eu permiti que você vivesse o teu sonho até uma certa parte. Tá entendendo? Mas ele não deixou de realizar o meu sonho. Meu sonho foi realizado. Porque eu falava assim, como é que eu vou pagar? Quem já fez direito aqui, ou faz direito, ou que um dia fez, eu não sei, sabe que não é uma faculdade barata. Os livros não são baratos. Não, é bem Todo caro. ano você tem que trocar o livro, o VEDMECO. Ele troca por causa das leis, por causa de tudo, tem que comprar livro. Outros livros você tem que comprar, e é passagem, é lanche, é isso, é aquilo. É caro uma faculdade. Mas Jesus patrocina, Jesus toca em pessoas para poder realizar seus sonhos. Então, fazei prova de mim, Viviane! Fazei prova de mim, mulher! Apresenta a cartinha para Jesus! Ele faz. Eu posso falar para você, eu vivi esse sonho. Eu creio. Eu creio, eu falei assim, Pega a chave, meu irmão. Antes de eu sair do trabalho, né, de ser dispensada, o menino que lá da casa, né, onde eu trabalhava, o mais velho, eu falei com ele sobre faculdade, essas coisas, ele falou, eu falei, agora eu já tô velha, né? Aí ele falou assim, não, Vivi, ainda há tempo, vai lá e realiza teu sonho. Eu falei, tá bom. Aí eu só tô esperando
passar esses recessos todos, eu falei, vou meter a cara. Quando voltar aqui, vai ser uma escritora. Escolhe a faculdade. Escolhe a faculdade. Pergunta o dia do pré-vestibular. Vai lá, presta o vestibular. Tenta a bolsa, vai lá. Fala, Jesus é essa, o valor é esse, tô indo, faz a tua parte. Deixa Jesus movimentar, mas você precisa dar o primeiro passo. Deus, ele Estou te falando porque eu vivi isso. Eu fiz prova, sabe como é que eu fiz isso? Eu trabalhava numa empresa já há quase 10 anos, né? E na época a empresa não tinha convênio ainda com a faculdade, né, aqui no Rio de Janeiro. Aí a empresa tinha mandado um questionário para alguns postos que essa empresa tinha, que eram os postos mais assim destacados, né? E eu trabalhava num deles. Eu exercia cargo de responsabilidade e esse questionário era um questionário que você poderia responder o que você achava da empresa, né? Sem se identificar, anônimo, entende? Só que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre botei minha cara para bater, tá? Então eu falei assim, não, eu botei meu nome, minha matrícula e o posto que eu era. Eu falei, a empresa precisa saber o que eu acho da empresa. Eu escrevi esse questionário há 8 meses atrás. E aí, eu estava no culto na época, né, na igreja que eu fazia parte, e o missionário da casa foi o que ministrou no dia. E ele falou assim, irmãos, ele falou assim, na hora da oferta dos dízimos, ele falou assim, fazei prova de mim. Você que devolve o seu dízimo, quando você vir aqui entregar o seu dízimo na mão do sacerdote, peça algo ao Senhor, faz prova do Senhor, porque você tem autoridade e permissão para fazer. E aí eu falei assim, cara, toda vez eu devolvo o dízimo, nunca pedi nada para Deus, eu em pensamento. Aí ele falou assim, faz prova dele. Aí sabe o que eu fiz? Em pensamento. Em pensamento, irmão, não abri a boca não. Em pensamento, levantei o envelope do dízimo antes de dar na mão do sacerdote e falei assim, em pensamento, Jesus, isso aqui é minha faculdade de direito, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor tem, eu faço prova do Senhor. Minha irmã passou um mês, a empresa liga para o posto que eu trabalhava, fala com o coordenador, que era meu chefe. Aí o coordenador falou assim, ó, a Alexandra está aqui do meu lado, fala com ela. Eu atendi o telefone, era uma representante da empresa, uma psicóloga, e ela falou assim, olha, o dono da empresa, ele andou vendo os papéis aqui, o pessoal que respondeu e tal, e ele gostou de você. Ele me pediu para te perguntar se você quer vir aqui na empresa conhecer ele e também para poder conversar, né, sobre o que você tinha escrito aqui. Mas você não é obrigada a vir. Né? Se você quiser vir, a gente marca um dia da tua folga. Eu falei, beleza, eu vou. Vou botar a cara para bater, pode marcar aí. Fui. Chego no dia da minha folga, vou na empresa, tinha que me identificar para entrar na empresa. E aí todo mundo lá me conhecia. O segurança perguntou assim, para qual setor você vai? Eu falei assim, eu vou na presidência. Ele olhou para mim e falou assim, ou tu fez besteira ou tu vai ser promovida. Porque para poder conhecer e ir no homem, no dono da empresa, tu não pode ser qualquer coisa. Eu falei assim, mas quem disse que eu sou? Eu sou filha do rei. Eu não sou qualquer coisa. Aí ele falou assim, ó, sobe direto e se identifica com a secretária dele. Eu falei, amém, subi. Quando eu chego lá, que eu dou boa tarde, a mulher me olha de cima e embaixo, como? Me desdenhando, me julgando, como assim, quem é ela? Veio da onde? Desse jeito. E eu não. Eu vim amando de fulano para falar com cicrano. Aguarda aí. Foi desse jeito. E eu fiquei sentada na sala por 30 minutos, aguardando o atendimento para entrar na sala do presidente, porque ele já estava atendendo uma pessoa. E aí, durante 30 minutos, passaram por mim, naquele setor que eu estava, umas 30 pessoas que trabalhavam dentro da empresa. Você aí, que é do RH, administrativo, financeiro, seja educado, porque educação a gente traz de berço. Passou por mim 20, 30 pessoas, ninguém me deu um boa tarde.
as pessoas passavam por mim, parecia que eu era uma peça de decoração daquele lugar. E eu olhava assim e falava assim, meu Deus, eu tô justamente aqui para falar sobre isso, o que eu acho da empresa, o que, né? E eu falei assim, meu Deus. Na hora de chegar a minha vez, ela pode ir lá. Eu falei, amém. Entrei. Quando cheguei na sala do presidente, ele falou comigo, me sentei. Sabe quando você conhece uma pessoa e a sensação que você tem, o espírito testifica e parece que vocês já se conhecem há muito tempo? Eu fiquei muito à vontade. E aí começamos a conversar. Tudo que eu tinha escrito na folha, ele foi me perguntando o que chamou a atenção dele, né? E aí ele foi me perguntando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando chegou em qual é o seu sonho, eu não lembrava o que eu tinha escrito. Foi há 8 meses atrás, mas o dízimo tinha sido 1 mês que eu fiz prova de Deus, tá entendendo? Aí tá, fui. Aí ele pegou, me perguntou, tal, qual o seu sonho? Eu falei, eu não lembro, doutor. Vou ser sincera com o senhor. Ele falou assim, eu vou ler para você. Ali eu entendi que era o próprio Deus sentado na mesa, usando ele para falar comigo. E falou assim, eu vou ler para você. Você não me apresentou um projeto e um sonho? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele está falando com pessoas aqui. Hein? E ele falou assim, eu vou ler para você. E ele leu tudo que eu tinha escrito. Eu, Alexandra, almejo um crescimento na empresa, fazer uma faculdade de direito, Aí ele foi me perguntando como é que seria a faculdade, porque eu trabalhava dia sim, dia não. Eu falei, o dia que eu tô em casa, eu vou de casa. E o dia que eu estiver trabalhando, eu vou chegar atrasado, eu tiro foto, pego a matéria com os amigos e tal. Aí ele falou, beleza. Me agradeceu, falou que a hora que eu quisesse falar com ele, eu tinha livre acesso, que ele tinha gostado de mim, e eu vim embora. Olha aí. Aí a gente veio, eu vim dentro do ônibus, eu morava longe nessa época da empresa, era tipo umas 2 horas e pouca de condução, até chegar em casa. Eu fui murmurando dentro do ônibus, eu fui falando assim, meu Deus, eu fui lá na empresa, tirei meu dia todo só para ser elogiada pelo dono. Eu queria uma promoção, queria um aumento de salário. Passa 2 dias. 2 dias, a mesma pessoa que entrou em contato comigo liga para o setor. Meu chefe atende, ela passa a notícia para o meu chefe começa a rir e fala assim, ela está do meu lado. Aí eu falei assim, o que vocês estão falando aí? É de mim? Aí ele, quer falar com você, é fulano. Eu falei assim, ué, quem quer falar comigo? Eu atendi. E ela falou assim, Alexandra, eu falei, sou eu. E ela falou assim, então, o doutor, falou o nome dele, que eu não vou falar aqui, né? Doutor fulano, mandou te ligar. E eu falei, ele tem uma proposta para te fazer. Eu falei, tá, e qual é a proposta? E ele falou assim, então, você sabe que a empresa tem 60% de desconto na Unisuano, sabe? Eu falei assim, sei. Então, ele propôs o seguinte, a empresa vai entrar com os 60%, que já é do convênio mesmo, vai faltar 40%. A empresa paga 30%, ele vai pagar 20% e você vai pagar 20%. Você aceita, minha irmã? Eu sentada estava, eu sentada fiquei, eu gelei, eu entrei em êxtase, na hora a fiação desceu e eu falei assim, o dízimo. A carta que eu entreguei para Deus, o que eu falei com Deus na hora, não foi por intermédio de homens, não foi reveladura, não foi CPF, não foi engano, foi prova de Deus, direto com ele. Eu queria gritar, eu queria pular, eu queria contar o que estava acontecendo, mas quem estava ao meu redor não entendia o mundo espiritual. Não servia a mesma Deus que eu servia e não confessava a mesma fé. E ali eu falei, Jesus, e ela está no telefone, fala comigo. E eu não tinha palavras. Quem já entrou em êxtase aqui sabe do que eu estou falando. E aí, Alexandra, o que eu falo pro dono da empresa? Você aceita ou não? Eu falei assim, aceito. E ela falou assim, então, vai lá, eu estou te falando hoje, vai lá, faz o vestibular,
faz tua inscrição, sei lá o que você tem que fazer na faculdade, mande o boleto para mim, para o financeiro, 15 dias antes de vencer a mensalidade, a empresa paga o valor total da sua faculdade, ok? Você só vai estornar o valor que é da sua parte, que era 101, 105 reais. Minha irmã, quinto período, direitos são 10. Minha irmã, meu Deus do céu, Jesus faz, nunca pagou, sempre pagaram certinho, tá entendendo? Jesus patrocina e provisiona sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho hoje. Hoje, Viviane, o teu é a faculdade. De outro que está aqui nessa live possa ser uma faculdade. Ou o sonho de alguém aqui seja casa própria, ou seja um carro, ou seja um bem, ou seja uma empresa, ou seja um casamento, ou seja cura. Eu não sei. Mas eu hoje posso falar para vocês que estão aqui me ouvindo, que vão me ouvir depois, eu tenho autoridade para falar porque eu vivi e eu vivo essas manifestações de Deus na minha vida. Então, quando eu chego aqui para contar, não é história dos outros. Eu amo ouvir testemunhos, gente. Porque eu sei que Deus faz. Eu tenho mais de 30 testemunhos. Se eu for contar aqui, é vigília. Tá entendendo? Eu gosto de ouvir porque eu sei que Ele faz, meu irmão. Então, hoje eu não sei qual é a tua necessidade. Fazei prova de mim. Faz prova dele. Entra no teu quarto hoje no secreto. Não abre nem tua boca. Fala em pensamento. Se tu não conseguir falar em pensamento, pode chorar. Porque ele conhece cada valor da tua lágrima. Porque foi ele, o teu Criador, que as criou. Então, ele sabe o peso, a quantidade das lágrimas que desce no teu rosto. Tem nome, tem palavra, tem sentimento. Então faz prova dele. Depois me chama para contar o testemunho, aí você conta aqui, ó. Jesus é lindo, Vivi. Jesus é lindo. Ó, já falaram para mim que eu tenho que terminar, que a live vai cair. Eu não tenho... Eu quero agradecer, né, a todos que entraram, a apóstola, gratidão, né? E para saber mais a fundo, a gente faz outra live para contar, né, os detalhes, né? Assistir, chegou, mas quero dizer para mulheres que tem uma história na tua vida ainda para ser realizada, como está sendo na minha, né? História ele escreveu e está concretizando na minha vida, na vida de quem está assistindo. É só crer e se apegar no Pai. É isso que eu fiz. Eu não quis entender os planos. Eu não quis entender os embaraços da vida, eu só falei, Senhor, eu estou em Ti. Eu creio em Ti. Você que me gerou, Deus vem da minha mãe, então eu estou em Ti, eu estou em Cristo. E assim eu vivo minha vida. Eu não me frustro mais com nada do que vem, porque eu sei que o Senhor Ele está ali comigo. Então, quero agradecer. A gente não tem muito tempo, né? Como foi falado, vai virar vigília. Então, agradecer, né, a todos. Né? Gratidão, carinho, continua orando, intercedendo, não só por mim, mas por vocês também, pela apóstola também, que Deus continua usando a senhora como canal de bênção para outras mulheres, que pessoas venham conhecer, né, a nossa história, né? Não achar que a gente surgiu do nada, né? Se precisar, a pastora Viviane está aí. Amém? Amém. Beijo no teu coração. Beijo no coração de cada um que esteve aqui com a gente, você que vai ver depois. Seja abençoado, edificado. Shalom, shalom.